A autorresponsabilidade é um estudo onde nós entendemos que cada um tem a vida que merece. No mundo onde tudo é possível, se as coisas que você tanto deseja, que você almeja, começasse a caminhar e a fluir num nível onde você consegue sentir que você está a cada passo se aproximando dos seus desejos, isso seria bom? Sim ou sim? Então eu preciso contar para você. Para quem já conhece a minha história, quem já conhece a história da Diana. Então, uma mulher que tinha depressão, que desmaiava compulsivamente, bronquite asmática, que quase não conseguia falar, em público muito menos, e tantas coisas, escassez financeira, problema conjugal, emocional, espiritual, né? A gente fala assim, dá até falta de ar de tantas coisas ruins que era. Viver a vida que eu levo hoje, eu não tenho dúvidas que qualquer pessoa pode ter mudança na própria vida. Eu acredito piamente em tudo que eu ensino e como eu ensino. Só que tem uma coisa. Eu consigo te direcionar, te ensinar, levar você a um nível emocional que gera transformação, mas eu não consigo estar no seu dia a dia e fazer por você. Isso eu não posso fazer. Porque ele foi dado o livre-arbítrio, e isso é você que tem que fazer. E eu acredito que há um projeto muito lindo sobre a vida de cada um de nós. De que lado será que nós estamos? Quantas vezes na vida nós ligamos o nosso Wi-Fi e desconectamos das pessoas que nós amamos? Quantas vezes na vida nós desligamos o nosso Wi-Fi de realizações que nós desejamos, dos nossos sonhos, e ligamos aquele dados móveis ruim pra caramba, sabe? E começamos a em cima de crenças limitantes, não acreditando nas nossas capacidades. De que lado será que nós estamos? Por que será que as pessoas às vezes não conquistam o que elas desejam? O que é que está por trás de tudo que você ainda quer realizar, não realizou, que está te impedindo e você não sabe? Essa sempre foi a minha pergunta. Isso não aconteceu na minha vida. Cara, o que está acontecendo antes que eu ainda não entendi o porquê que está acontecendo? Se eu não estou tendo o resultado positivo que eu desejo, o que é de negativo que está acontecendo que eu ainda não estou entendendo e ainda não vi? Quando eu falo de autorresponsabilidade, eu estou dizendo assim: até que ponto você é responsável pelas suas atitudes, pelas suas ações? Porque a autorresponsabilidade é a base de tudo. A autorresponsabilidade é o alicerce. Vamos imaginar que num imóvel, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? O alicerce. E antes da construção do alicerce, primeiro eu preciso entender a profundidade que eu vou fazer, saber se eu vou precisar contratar as estacas para aprofundar. E quando eu vou começar a levantar aquele alicerce, eu tenho que trabalhar a impermeabilização dele por completo, para eu não ter problema futuro naquela casa ou naquele imóvel. Sim ou sim? Isso é autorresponsabilidade. É o melhor alicerce, a melhor estrutura para ter simplesmente força para suprir tudo que você precisa da sua vida. Só que antes de entrar na autorresponsabilidade, eu tenho que te explicar o princípio do que é coach. O que é coach, verdadeiramente? Coach é muito simples. Passa para mim, Stefferson. Coach é uma metodologia que amplia a sua visão e te leva para a ação. Aqui é o conteúdo racional. Coach é um processo lógico e cognitivo de condução que identifica inicialmente o estado atual da pessoa. O que é o estado atual? Como é que está a sua vida hoje? Hoje? Não é ontem, ontem não está mais no seu controle. Não é amanhã que eu estou falando de atual. Eu estou falando do hoje, do agora. Coach é identificar os seus pontos de vida e os seus momentos. Na formação em coach, a gente ensina sobre estado atual, estado desejado e estado de origem. Estado de origem é o passado, estado atual é presente, estado desejado é um futuro. Então, a princípio, nós vamos entender o nosso estado atual. Como é que está a sua vida hoje?
E, através dessa completa análise, identificar com clareza, efetivamente, aonde você quer chegar. E aí começa a nascer o seu estado desejado. Porque, sinceramente, você sabe por que o povo padece? Falta de... Que tipo de conhecimento? De si mesmo. Quando eu falo para vocês, eu sou mãe. Eu olho para a mãe que eu sou hoje, a mãe que eu era, eu mudei demais. Porque até a Luana ter 3 anos, eu já sonhava, já pensava tudo que ela ia fazer na vida. Eu já queria desenhar a vida dela. Hoje eu tenho a habilidade de perguntar para ela. Hoje eu não quero desenhar o que ela vai ser na vida. Hoje eu pergunto e vou redescobrindo, empoderando o que ela deseja para a vida. Só que nós, a maior parte de nós, não fomos educados assim. E eu não estava educando a minha filha assim. Porque nós lá atrás aprendemos o quê? Olha, cresce, estuda, casa, compra uma casa, compra um carro, paga suas contas em dia e vai ser feliz. Tem filhos, vai ser feliz. Sim ou sim? Quem ouviu muito isso? Padrão. E se você quer isso para a sua vida, tudo bem. É uma escolha, sim ou sim? Mas e se você quer mais? Mas e se você deseja algo além? Por que isso não acontece? Por que ainda não está fluindo da forma que você deseja? Será que te falta conhecer a si próprio? Você não vai chegar a lugar nenhum se você não tiver consciência de como é que está a sua vida hoje. É agora o negócio. É ter clareza dos teus sentimentos agora, dos teus comportamentos agora, dos teus pensamentos agora, dos teus comportamentos fisiológicos e neurais agora. Isso, entendendo e mapeando isso, é que vai te capacitar para chegar onde você deseja. Então, conhecendo os fatores impeditivos e facilitadores, é traçado um completo plano de ação para levar o nosso aluno, nosso cliente e aluno, ao ponto desejado. Vamos pensar aqui. Quem aqui já pediu um Uber? Primeira coisa que o aplicativo precisa saber. Ele precisa de 2 informações para poder te levar onde você deseja. Qual é a primeira informação que ele precisa saber? Onde você está. E a informação zerinho que vem antes é se você tem cartão de crédito, você vai pagar à vista, como é que você vai pagar, né? Mas aonde você está? Se eu sou Uber, onde eu vou buscar você? E para onde você quer? Mas tem um detalhe que eu descobri esses dias, eu não sabia disso. Mesmo que você determinou, eu vou para tal lugar. Então, eu estou aqui no Instituto Coutinho Souza, quero que ele me leve para minha casa, lá no Parque Novo Mundo, onde eu moro. Mesmo que eu determinei lá no aplicativo, no meio do caminho, se os meus planos mudar, eu posso alterar minha rota no aplicativo. Não sabia disso, tá, gente? Não vale dar risada. Mas eu não sabia, agora estou sabendo. Eu posso, no aplicativo, lá dentro do Uber, já mudar minha rota. Isso que é lindo. Se você sabe onde você está, isso nada muda. Onde você está é uma verdade absoluta. É um fato. Mas no caminho de descobertas, você pode mudar sua rota. Você pode entender, poxa, eu sonhei tanto uma vida inteira por isso, mas eu estou entendendo que isso aqui não é o legal. E você muda a rota. Como é que está a sua vida hoje? Vamos refletir? Sinceramente, emocionalmente, como é que você está hoje? O nosso cérebro, ele é dividido por 2 hemisférios. 2 hemisférios. Quando eu entendo isso, eu consigo começar a sentir o porquê que as coisas estão acontecendo e estão seguindo o caminho que estão seguindo na minha vida. Se o meu cérebro ele é dividido por 2 hemisférios, significa que provavelmente parte deles tem papéis diferentes, sim ou sim? O meu hemisfério esquerdo do cérebro é o meu hemisfério racional. Quando eu falo de hemisfério racional, eu estou falando que todo o meu lado cognitivo, lógico, analítico, até o mundo das ideias, está aqui no meu hemisfério esquerdo. Quando eu penso em algo, eu tenho uma ideia. Ela surge racionalmente no momento que há uma conexão com o meu lado emocional, que é o hemisfério direito, o meu hemisfério das emoções, onde estão os meus sentimentos e onde estão as minhas crenças. Então, no hemisfério direito, onde estão os meus sentimentos, estão as minhas crenças. Quer dizer, então, que os meus sentimentos se tornam a base de tudo.
Calma que eu vou te explicar. De uma forma muito simples. Vamos imaginar uma pessoa que quer emagrecer. A pessoa quer perder peso. Ou às vezes nem quer só perder peso, ela quer perder a massa gorda para ganhar massa magra, quer ficar fortão, tal, aquela coisa toda. Racionalmente, essa pessoa sabe o que ela tem que fazer? Sim ou sim, gente? O que essa pessoa tem que fazer? Atividade, o que mais? Alimentação, o que mais? Procurar um nutricionista, um personal, acompanhamento, fazer alguns exames, entender como é que está o nível de todos os hormônios, da tireoide, todos os detalhes. Racionalmente, 99,999% de todos nós sabemos o que temos que fazer, sim ou sim? Mas emocionalmente, por que muitas vezes? Porque existe algo que me prende no meu emocional, que é uma crença. Se eu tenho uma imagem neural, eu tenho uma aluna, não nesse PPI agora de junho, foi junho, PPI? Junho, né? De março. Maria Eduarda, eu posso falar o nome dela porque ela subiu no palco e falou com todo mundo. Ela perdeu 42 quilos. Você olha para ela, ela é irreconhecível de quem ela era. Uma menina muito linda, jovem. E numa das sessões da Time Coach Life, ela falou assim para mim, eu não consigo emagrecer de jeito nenhum. Eu já fiz isso, já fiz aquilo, e colocaram, e deram Herbalife para ela, e deram a dieta da lua, e deram não sei o quê, e deram não sei o quê. De tudo para ela. E o negócio não ia. E muitas pessoas tendo resultado com o que estavam indicando para ela. E eu conversei com ela, falei, qual é a imagem mental que você tem de si própria? Qual é a lembrança que você tem? Qual é a lembrança que você tem? Ela falou, nenhuma. Eu nunca fui magra. E a sua mãe? Minha mãe é magra. E eu odeio que ela é magra. Foi o que ela me disse. Eu falei, o que era esse ódio? Ela falou, porque minha mãe se separou, e hoje o marido atual dela é fit, ensinou ela a se alimentar, e nananana, e começou a explicar. Então, existia algo emocional em conexão com a mãe. Enquanto eu sou obesa, eu provo para a mãe, emocionalmente, que eu não faço o que ela manda. Porque ela não fez o que eu quis. Ela se juntou com esse homem que eu não gosto. Ela desvinculou eu do meu pai. E aquele ciclo vicioso de sentimentos foi engordando ela cada vez mais. Quanto mais obesa ela ficava, o que acontecia? Mais ela estava unida à sua âncora emocional, gatilhos, que estavam no seu hemisfério direito, nas suas crenças, no que ela acreditava. E eu simplesmente trabalhei a identidade dela e o resgate dela com quem? Com o passado dela. E aí as coisas começaram a acontecer. E ela conseguiu um namorado topíssimo, que conheceu ela nessa época mesmo, incentivou ela, direcionou ela, foi para uma mesa de bariátrica, deu problema, ela fez o processo da bariátrica, teve que voltar para a mesa de cirurgia, reverter o processo, porque ela teve um problema seríssimo da cirurgia, e as pessoas achavam que ela tinha feito a cirurgia. Ela fez, mas ela teve que reverter. E ela começou num processo, como ela disse, de 3 em 3. 1 mês, 3 quilinhos. Mais 2 meses, 3 quilinhos. E foram 42. Ela subiu no palco do PPI. Só que a maior parte do pessoal não conhecia ela antes. A gente, é uma mudança muito grande. Ela já era uma mulher linda. Ela está maravilhosa. Feliz, saudável, apaixonada, sendo amada. E adivinha? Com quem que ela faz dupla agora das comidas saudáveis? Com a mãe. Agora é a mãe que acompanha ela. Como é que ela vai entender isso racionalmente? Então, é muito simples. Racionalmente, no nosso hemisfério esquerdo, nós muitas vezes sabemos tudo o que temos que fazer, mas emocionalmente nós não realizamos. E por que não realizamos? Porque não basta saber, nós temos que nos libertar do que nos prende. E tudo isso vem de forma inconsciente. Ok? Deixa eu passar para mim. Sistêmico. Nós trabalhamos de forma sistêmica. O que é sistêmico? São essas 12 áreas que foi dita. Nós trabalhamos 12 áreas da sua vida. Porque lá fora nós aprendemos que eu tenho uma vida pessoal e uma vida... Só que não. Porque profissional é uma de 12 áreas que eu tenho. Se você olhar para a sua vida pessoal, você tem 11 áreas
totalmente ligado à sua vida pessoal, que você pega todas elas, põe numa malinha e vai para dentro do trabalho. E não tem como dividir, não tem como separar, caminha tudo junto. Você, às vezes, até acha que o teu problema é financeiro ou que o teu problema é emocional. E quando você descobre a área específica que te gerava esse desafio, você vai direto na raiz e traz resultados. Yes? E por que sistêmico? Porque nós somos seres humanos movidos por várias áreas da vida. Exemplo, emocional, espiritual, conjugal, profissional, familiar, etc. Uma vez que a nossa vida é um conjunto de várias áreas, que aqui no Time Coach Life eu chamo de pilares. Lembra da estrutura? Lembra do alicerce? Agora eu estou falando dos pilares. O que sustenta. Eu chamo de pilares. Integrando um pilar ao outro é que traz o resultado da totalidade da sua vida. Quem aqui já foi trabalhar cansado, exausto, mas não era por causa do trabalho que estava cansado, exausto? E quem já sentiu esse cansaço, toda essa exaustão, mas não sabia nem de onde estava vindo? Porque você não tem uma área da vida, você tem 12. Mas de alguma está vindo e provocando dores em todas, de forma emocional. Quando nós trabalhamos profundamente essas áreas, é preciso observar que cada passo vai haver transformação. Então, é um momento onde eu quero que vocês valorizem não as grandes transformações, mas principalmente as pequenas mudanças. Porque uma casa, você não compra uma parede pronta e coloca. Você constrói ela tijolo por tijolo. Se eu não valorizar os 10 que estão aqui embaixo, não vai fazer sentido. Porque os lá de cima não vão ter onde se apoiar. Que nós chamamos aqui de ganhos. Então, agora é uma pergunta para você. Sinceramente, respira fundo. Deixa entrar vida no seu pulmão. Como? Como verdadeiramente transformar a sua vida para muito melhor? Esse pouquinho que você já ouviu, o que você já poderia fazer, que talvez você não está fazendo, que já vai levar a sua vida para um nível um pouco melhor. Pensa sobre isso. Existe uma frase que para mim faz muito sentido. Ela é muito além do que uma frase, mas eu não estou aqui para espiritualizar nada, porém nós vamos usar várias citações, porque eu acredito que existem muitos livros e grandes obras que são fenomenais, que nos levam a outros níveis de vida, sim ou sim? Mas eu, como mentora de todos os treinamentos, eu acredito muito num livro que o meu é de capa preta, que é o melhor livro de administração de vida. E ali a gente tira muita sabedoria, né? muitas disciplinas. E nele diz assim, eu vim para que tenham vida e vida em... E aí o coach pergunta assim para você, e aí, o que não é abundante na sua vida, será que não é uma disfunção? Porque se houve esse passo onde alguém veio e pagou um preço tão alto que eu jamais seria capaz, nem em sã consciência, para que cada um de nós tenhamos vida e vida em abundância, e eu não preciso de prova para isso, porque o sol nasce e eu vejo que é abundante a luz para todos, sim ou sim? Quando chove, gente, vira água do céu. Uau, abundância. As minhas florzinhas do meu jardim agradecem. Abundância. Eu olho para o dia, aquela abundância de vida, as coisas se movimentando. Teve uma época da minha vida que eu morei em apartamento, eu e o Genivan fizemos uma experiência. Nós morávamos no 14º andar. Amava aquela altura toda. E o nosso quarto, ele era de frente, eu abria a janela de frente para uma avenida bem grande aqui de Americana, chama Abdo Najar. E eu abria bem cedo a janela, eu tinha o hábito de fazer meu ritual de agradecimento da manhã ali na janela. Eu abria aquela janela, para mim era muito cedo, mas eu olhava para a rua e eu via tudo se movimentando, já os carros indo e voltando. Diana, como que você está preguiçosa? Vamos agilizar, que a vida já está seguindo lá fora. E eu olhava para fora e eu já via abundância. Se tudo que está em minha volta é abundante, por que na minha vida eu vivo disfunções? Essa é a pergunta. O que faz promover tantas disfunções na minha vida? O que é que eu não sei ainda? Então, nós viemos para ter uma vida abundante. E o que não é abundante é uma disfunção. E toda disfunção, ela deve e merece ser tratada, reprogramada. Porém, há muitos anos atrás, os neurocientistas não acreditavam em algo que é a novidade, só que essa novidade já vem há mais de 10 anos, né? Mas para eles chamam de novidade.
Eles não acreditavam na neuroplasticidade neural. Eles não acreditavam que no campo neural havia um fenômeno chamado neuroplasticidade, que é o ato de um neurônio se desenvolver e aguçar a ativação e a criação de novos neurônios. Quando eu falo de neuroplasticidade, eu estou dizendo assim, esse neurônio aqui, ele tem uma comunicação. Eu tenho uma pessoa que experienciou uma cena ruim na infância. Vamos imaginar que o pai e a mãe estavam dirigindo o carro e aquela criança lá no banco de trás, junto com o pai e com a mãe, sofreu um acidente de carro, foi um acidente terrível. Aí essa criança viu, ouviu e sentiu isso, sim ou sim? E essa criança cresce, ao longo dos anos, ela quer ser independente, quer dirigir um carro, quer ter uma moto, mas não consegue, tem medo, nunca tirou habilitação e sente que é escravo de si próprio, porque não consegue realizar aquele sonho que ele deseja tanto dirigir e não sabe por que não dirige. Essa crença que foi gravada em um neurônio, que através de sinapses neurais foi aprimorando e foi criando uma comunicação com outros bilhões de neurônios, ela pode ser reprogramada. Através exatamente desse neurônio que tem a imagem, a cena, o áudio e os pensamentos, criando uma nova cena, num outro neurônio que vai gerar comunicação para outros neurônios. Ou seja, a nossa rede neural, ela amplia a cada milésimo de vida. Os nossos neurônios, eles podem se aprimorar a cada milésimo de vida. E isso é chamado de neuroplasticidade. O ato de um neurônio em se desenvolver numa nova comunicação. Agora, a cena do acidente, a pessoa esquece? Sim ou sim? Não. Ela não esquece. Mas aquela lembrança não lhe afeta mais. Porque eu começo a repetir essa comunicação neural intensa através da reprogramação do que ela acreditava. Porém, como essa pessoa agora adulta era uma criança, talvez ela nem lembrava desse acidente. Mas ele ainda lhe causava danos. Olha como é sério. Experiências. A minha filha, por exemplo, a minha filha mais velha, nós temos 2 filhas, eu e a Genivan. A Lauana, ela foi andar com 1 ano e 5 meses e eu não entendia por quê. Os médicos falavam, é porque ela é bem gordinha, ela era bem gordinha, aquele bebê bem fofinho, sabe? Cheio de dobrinha, assim, era uma delícia. Ah, porque aí o equilíbrio dela, não, mas não faz sentido. Como? Então não vai andar nunca? Vou ter que fazer dieta na minha filha? Não faz sentido para mim. Com coach, eu consegui entender. Numa sessão de coach individual isso aconteceu. Eu lembrei de quando eu estava grávida, eu levei 2 tombos. 2 tombos feios. Um eu caí de costa, tive descolamento de placenta, fiquei internada. E outro eu desmaiei, lembra que eu tinha desmaios compulsivos? De frente, com a barriga de topo no chão. E ela simplesmente tinha medo. Inconsciente. Quantas coisas ela ia paralisar? Coloquei ela numa escola que ela fez natação 6 anos. No primeiro ano, ela até participava, morrendo de medo da piscina, porque uma pessoa que tem medo de altura, ela tem medo de água. Uma pessoa que tem medo de água tem medo de altura. Porque lhe falta o chão, lhe falta o controle. Esse medo, ele vem de algo que está lá atrás, que a pessoa não tem consciência. E no primeiro ano, ela já sabia nadar, já sabia se virar na piscina, só que ela não quis participar da apresentação de natação da escola. No segundo ano, nós conseguimos quebrar isso. E hoje ela nada que nem um peixe, a coisa mais linda de ver ela numa piscina. São essas as nossas descobertas. Se na vida existe alguma área que não esteja do jeito que você deseja, é porque é uma disfunção. O que é que você ainda não sabe? A autorresponsabilidade é um estudo onde nós entendemos que cada um tem a vida que merece. Forte isso. Nós entendemos que cada um tem a vida que deseja ter e decide ter. Diana, mas e uma pessoa que está passando necessidades a ponto de passar fome? Ela deseja passar fome? Não. Mas em que momento lhe faltou a autorresponsabilidade? Ou em que momento da escala do padrão dela, da hierarquia dela, houve uma lacuna que promoveu resultados negativos para ela? A autorresponsabilidade é a certeza absoluta, é a crença de que eu sou a única responsável pela vida que eu tenho levado. Então, quando eu tinha depressão, eu queria que o meu marido curasse minha depressão. Isso é estado real, gente. Caso real. Eu conto nas minhas histórias.
Eu queria que o Genivan resolvesse. E eu cavava tanto isso dentro dele, que quanto mais eu cavava isso, mais ele se afastava de mim. Eu me lembro que teve uma vez que eu liguei para ele, ele estava no Rio de Janeiro, numa viagem. Eu ficava muito tempo sozinha, ele ficava 15 dias fora, 3 dias ele ficava em casa. E eu ficava com a Lauana, ela era bebezinha recém-nascida, e me deu aquele surto, aquelas loucuras que eu tinha, e eu liguei para ele. E eu descarreguei toda aquela meleca que estava no meu coração nele. Ele ficou tão desesperado que ele quebrou o celular. Gente, a gente não tinha dinheiro. Imagina a pessoa quebrar o celular lá no Rio de Janeiro. Que prejuízo. O celular era novo ainda, era um pretinho de abrir assim, ó. Era antigo, faz tempo isso. Ele quebrou o celular inteirinho na parede. Os colegas dele falaram que ele quebrava. E quebrou a máquina de lavar lá da casa que ele estava alugado. O prejuízo de uma conversa ruim, hein? Ainda bem que foi a máquina de lavar, né? Nunca fez isso comigo, não, tá, gente? Fica tranquilo. Nunca teve uma agressão física. Mas por uma ligação. Porque eu não tinha autorresponsabilidade de entender que ele não ia conseguir mudar a mim e as minhas emoções. Mas sabe por que eu fazia isso? Porque eu não sabia como fazer diferente. E quanto mais ele falava que era besteira, mais eu odiava ele. Coisa simples. Autorresponsabilidade é entender que se você tem carro, só bate carro quem tem. Mas o cara está errado, bateu no meu carro. Amadinho, você está na rua. Ali, à mercê, disposição. As coisas acontecem. Você nunca deu com o dedão do pé na quina? E você quis dar com o dedão do pé na quina? Mas a gente passa uma vida culpando tudo e todos. Culpamos os pais porque os pais não fizeram tal coisa. Culpamos os patrões porque os patrões não deram tal aumento, não deram tal disponibilidade. Culpamos o tempo porque está chovendo e não era o dia de chover. Porque está calor demais e eu não tenho o ar-condicionado no quarto. E vamos culpando e criando uma vida que nós estamos escolhendo. Isso é autorresponsabilidade. É entender que o meio onde eu vivo é a minha responsabilidade. Eu assisti essa semana um filme, eu sempre entrego no time a minha atualidade, meu estado atual para os meus alunos. A gente pensa num filme que me impactou, se você quiser, fica uma dica, algo novo. Está lá no Netflix, chama Mar Vermelho. Mas segura o coração porque o negócio é forte. É forte. A história de alguns refugiados da Etiópia. E começa o filme, aquele moço, um moço bonito, novo, 2. No início é logo 2. Bonito, novos, indo para aquele país que, como eles diziam que Deus esqueceu deles, mas jamais isso acontece. Mas uma guerra, onde o próprio governo pagava por esses refugiados ficarem em abrigos, mas aquela máfia daquele exército que não existia ali, na verdade, colocava essas pessoas em abrigos e depois tirava a vida de todos eles, porque eles usavam dinheiro e não davam alimentação para esse povo. Então, era um povo esquecido, um povo que ia morrendo, simplesmente eles matavam. E vai esse moço, ele se levanta, faz uma união com um desses refugiados lá, e ele decide resgatar todo esse povo e levar para Israel. Como eles chamavam da terra prometida, resgatar eles. Só que tudo tinha que ser feito de uma forma, e ele colocou a própria vida dele em risco para resgatar aquelas famílias. Gente, é a coisa mais emocionante. Eles vão lá, resgatam 50 pessoas. Aí eles resgatam 146, depois eles resgatam 400 pessoas. E o que movia aquele cara a fazer tudo isso e ele tendo que vender ideia para o governo, não parar com a missão? Eu falei, Genivan, eu só quero saber de uma coisa, o que move ele? O amor para o ser humano, isso tudo é muito lindo, sim. Mas ele tinha algo muito forte que movia ele para essa ação. Ele era filho de uma refugiada. De uma mulher que foi salva por alguém. E ele foi doado para uma família porque era a única opção que ela tinha. E ele foi morar nos Estados Unidos. Mas ele continua. Se não me engano, acho que foi na Inglaterra que ele foi morar. Ele continua a missão. Ele não precisava fazer aquilo. Ele era um militar de nível especial, altamente treinado. O parceiro dele era um neurocirurgião, altamente treinado. Eram pessoas que não precisavam estar fazendo aquilo ali. Mas eles faziam porque eles tinham algo que eles acreditavam que moviam eles muito mais além do que todo o risco de vida que eles corriam. E é uma história real. E por que eu estou falando isso?
Porque aquelas vidas que estavam ali morrendo, elas entendiam que era onde elas estavam e era o meio que elas estavam inseridas. E a responsabilidade delas era acreditar e confiar naqueles homens, porque ainda tinha espaço, e seguir se arriscando para tentar sair daquele país. Mas eles poderiam optar por outro lado, como muitos fizeram. Não, são só mais outras para me enganar. E aí se prejudicar e acabar morrendo lá. Autorresponsabilidade. Quantas vezes na nossa vida nós não temos resultados maiores porque nós ficamos esperando que os outros façam aquilo que nós temos que fazer. Isso é a ausência de autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é a certeza absoluta de que eu sou o único que sou o dono da caneta que escreve a minha vida. Por isso que nos foi dado o livre-arbítrio. Porque Deus ele é tão lindo e cavalheiro que ele não chega chegando. Ele te permite você fazer as suas escolhas. É autorresponsabilidade. Passo número 2. O que é autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade é a capacidade de nos responsabilizarmos completamente pelo resultado da nossa vida. Quantos casais nos procuram e dizem assim para mim e para o Genivan: cara, meu marido precisa fazer coach. Não, porque se ele não mudar, o negócio não vai dar certo. Quem já ouviu isso de algum casal, amigo, ou quem já disse isso, enfim. Ok, vamos começar por você, a mudança? Não, mas é ele que é exportável, é ela que é exportável, é ela. Quantos casais se perdem porque um quer mudar o outro? Mas quando eu me autorresponsabilizo e entendo que eu sou o único construtor dos meus próprios resultados, todas as coisas acontecem. Quantas pessoas que eu já fiz coach individual só com um e o relacionamento foi resgatado, fazendo só com um. Porque um que se transforma, o negócio viraliza, cresce. E aí o parceiro que era o problema começa a mudar. Lei número 3 é a certeza de que ninguém muda. Ah, quando eu entendi isso, eu fiquei com um pouquinho de raiva. Porque eu entendi assim, cara, então quer dizer que eu não vou mudar o Genivan? Não vou, sem chance. Mas eu mudo a mim mesmo. E tudo muda ao meu. Fala para quem está do seu lado. Ou muda, ou vaza. Então, ou tudo mudar ao seu redor, ou tem coisas que vão vazar. Yes or yes? Porque as coisas começam a mudar. E aí as pessoas vão começar a perguntar, o que você está fazendo? Foi o cabelo que você cortou? O que foi que você fez? Você foi viajar para algum lugar? Eu estou fazendo coach. Coach? Mas o que é coach? E assim o negócio começa. Aí as pessoas, ou elas querem viver o que você está vivendo, ou elas não sabem lidar mais com quem é você. E aí elas... E está tudo certo. E há tempo para todas as coisas debaixo do céu e da terra. Talvez elas vazem, depois elas voltem, e está tudo certo. Então, esses são os 3 passos. Os autorresponsáveis, eles constroem, eles cavam as suas próprias oportunidades. Sabe, as pessoas autorresponsáveis, sabe o que elas fazem? Quem está aqui nessa sala é uma pessoa de negócios, que tem negócio, tem empresa, ou trabalha com vendas, que tem algum tipo de negócio, levanta a mão. O autorresponsável, ele senta, mesmo com vergonha, com isso, com aquilo, olha do lado, já vê o nome. Elaine. O que será que a Elaine faz? Elaine, tudo bem? Oi, sou Diana, sou coach. Ele cria, em algum momento, uma oportunidade. Ele simplesmente ama conexões. Ele ama uma conexão. Nem que seja por uma indicação. Porque ele constrói, o autorresponsável, ele é viciado em construir os caminhos. Ele sai pedindo, ele cria, ele não espera. Eu digo sempre para o Genivan, todos os dias. Ele fala, vamos falar com fulano? Vamos, manda uma mensagem. Não, mas amor, não dá tempo, vamos agora. Porque até a gente mandar a mensagem, o cara já falou com outro, vamos fazer um negócio. Não dá tempo, manda a mensagem agora, vamos fazer um negócio agora. Se não for para fazer o negócio para dar certo agora, então não faça, não mexa. Porque a oportunidade nós criamos a hora que nós decidimos levantar da cama. Quer saber como? Pensa na hora que você levanta da cama.
Qual é a oportunidade que você está dando? Muitas pessoas, não é na totalidade da vida, mas muitas pessoas, na maior parte da sua própria vida, não são autorresponsáveis. Por que eu cheguei no nível de emoção tão debilitante e de escassez financeira? Porque eu não era autorresponsável. Na maior parte das minhas áreas de vida. No financeiro, no conjugal. Por que eu brigava tanto com meu marido? Porque eu não era autorresponsável. Esperava que ele resolvesse as minhas emoções. E o que aconteceu? Eu me transformei. Até hoje, quando eu, Geniva, tenho uma DR, porque isso acontece, tá, gente? É ser humano. Depois de tudo que acontece, eu penso assim, Diana, mas isso, na verdade, não precisava nem ter entrado no assunto. Porque isso você podia resolver sozinha, isso também. Então, o tempo todo, com a autorresponsabilidade, eu consigo liquidar um leque de problemas. É igual numa empresa. Se você delegar uma tarefa para a pessoa que não tem a habilidade de fazer aquela função, você vai construir uma solução ou um problema? Um problema momentâneo, se eu capacitar, a nível futuro eu posso construir uma solução. Mas de início é um problema. Eu consigo lidar com a demanda do problema? Se eu não consigo lidar com a demanda do problema, eu não estou sendo autorresponsável e estou colocando uma carga pesada em cima de alguém. Faz sentido? Então, na vida, em tudo, Deus, vamos pensar a vida espiritual? De forma simples, para quem acredita, as pessoas esperam que ele chegue e fale assim, eu te amo, eu cuido de você, eu te valorizo. Mas elas não pegam um livro para ler. Elas não escutam o cara que estudou profundamente a Bíblia para entender. E ficam esperando o milagre, mas não aprendem que nós somos o próprio milagre em busca. Autorresponsabilidade. Todas as pessoas podem construir autorresponsabilidade. Quer ver um exemplo simples? Quem aqui conhece a história do Rick Chester? Levanta a mão. Agora, talvez você não conheça o nome, mas o cara que vendia água lá em Copacabana, com a caixa de isopor, que hoje o mundo inteiro conhece o cara. Se você não conhece, procura na internet. Rick Chester. Pô, eu recebi o vídeo dele naquela época. Pega a visão. 1 minuto de empreendedorismo. 1 minuto de empreendedorismo. Quando ele começou a falar, eu me identifiquei, porque eu trabalhei 4 anos no Rio de Janeiro. E eu me lembro que todas as vezes que chovia, no Rio de Janeiro assim, chovia, a água caía naquele asfalto fervendo, dava 15 minutos de chuva, aquele vapor subia e a gente sufocava. Era um calor, um mormaço, e nós tínhamos uma picape sem ar-condicionado. Gente, pensa numa sofrência. Quer sofrer, vai com um carro sem ar-condicionado para o Rio de Janeiro. E aqueles meninos das comunidades, eles saíam das comunidades, eles vinham vendendo água naquele momento da finalização da chuva. Porque eles entendiam que ali era a necessidade. Eu tenho o benefício que você espera, eles ofereciam. E eles vendiam fardos e fardos de água. O que o cara fala no vídeo? A necessidade. Que todo mundo pode construir um futuro. Que você consegue ganhar dinheiro. Pega 10 reais emprestado e vai, o negócio vai transformando, vira 380 e vai. Esse vídeo viralizou. Chegou na mão de um, de outro. O cara ministrou em Harvard. É conhecido mundialmente. É parceiro do Flávio Augusto. Sobe nos grandes palcos do Brasil e do mundo. Autorresponsabilidade. Porque... E sabe por que ele fez o vídeo? Eu fui num treinamento que ele contou um pedacinho da história dele. Ele gravou aquele vídeo, aquele primeiro vídeo de 1 minuto, porque ele conversou com um amigo dele, naquele momento. Por isso que ele tinha trabalhado o dia inteiro. Você vê no vídeo que ele está suado, que ele está sujo, que ele está cansado. Naquele momento, o cara estava questionando a vida que eles estavam levando. Questionando o momento que eles estavam levando, aquela pobreza e toda aquela limitação. Ele falou, cara, nós é que construímos a nossa vida. Ele catou o celular, gravou o vídeo e entregou o que ele compartilhou com o colega. Olha o que aconteceu com a vida dele. Ele cavou a oportunidade dele ou as pessoas foram pescar ele lá em Copacabana? Autorresponsabilidade. Faz sentido? Quantas vezes nós abrimos a porta da nossa casa achando que ela vai bater lá? Ou que ela vai aparecer florida para nós? Enquanto os grandes e as pessoas de mente de sucesso já fizeram e já estão ganhando dinheiro com isso. Olha para quem está do seu lado e fala assim, autorresponsabilidade traz para a sua vida felicidade e muito money. Eita, coisa boa. Aí vocês gostam, né? Todo mundo fica feliz. Os autorresponsáveis, eles procuram, eles cavam as suas oportunidades. Eles não perdem tempo esperando por elas. Vou contar uma coisa bem rapidinho para vocês entenderem.
Minha filha segue na sina que quer um iPhone. Quer um iPhone, isso a sina já vende, né? Levamos ela para a palestra de Rio Claro, ficou parceira da Thaís, do Stefferson. E aí, elogio para lá. Nossa, porque a Lauana foi muito top, ela guardou os alimentos, nós fizemos uma palestra em Rio Claro. Ela atendeu os clientes, ela atendeu o check-in. E aí, no final, ela foi com a prancheta, dando para todo mundo, até para quem não queria se inscrever no curso, ela estava entregando prancheta. E ela cuidou da Eloá, e ela brincou com a Thaís, e não sei o quê, fez de tudo. E aí, muitos elogios. O que ela disse caminho de Rio Claro para a Americana? Mãe, já que foi tão bom, eu posso ir nas próximas? Quanto que você ou o papai pagaria para mim? Falei, não, amor, Madinha, a empresa é nossa. Você não, tá... não, mãe, é nossa, mas quanto vocês pagariam para mim? Que eu falei que ela foi muito top, eu vou levá-la no PPI, no próximo PPI ela vai estar lá. Quanto que vocês vão me pagar? Autorresponsabilidade, eu vou fazer. Vi que o negócio é bom, pesquisa de mercado. O mercado entregou para ela o peixe. Sou competente, vou fazer esse negócio. Gente, autorresponsabilidade. Nós criamos e a desenvolvemos de forma simples. Oportunidades. Uns choram pela falta de oportunidades. E outros... Quem gosta de vender, gente? Nossa, eu sou essa. Já ia comprar uma farda de lenço. Coisa linda. Vão vender o lenço para aqueles que choram, porque sempre, para tudo na vida, tem uma demanda. Sempre tem um cliente, como eu digo, que compre algo que você deseja. Sucesso. Sucesso não vem de se fazer o que se ama, e sim de se fazer com amor o que tem de ser feito. Essa frase é uma frase que eu levo para a minha vida. Por quê? Talvez você está aqui em busca de chegar a um nível, talvez até profissional, de fazer o que você ama, ou conjugal, de viver o melhor relacionamento da forma que você mais ama. Só que em qualquer situação da nossa vida, eu disse para vocês, hoje profissionalmente, eu faço o que eu mais amo. Porém, no que eu mais amo, tem coisas que eu não amo fazer. Tem processos que são chatos e que eu não gosto de fazer. E quando eu entendo essa frase, eu começo a vencer os meus gigantes. Porque o sucesso não vem para aquela florzinha linda de você fazer o que você ama. O que você ama te custa um preço. E o preço é você encarar o que hoje talvez te incomoda. Isso é sucesso. É fazer com amor tudo o que tem de ser feito.